Olá, eu sou Gisele da Rosa, sou acadêmica de Psicologia da IMED, tenho como orientadora a professora doutora Júlia Gonçalves. Tá? O nosso trabalho, então, é sobre as consequências do assédio moral no trabalho e é uma revisão narrativa da literatura brasileira. Tá? A violência psicológica no trabalho, ela caracteriza-se por ser sutil, compreende comportamentos como pressão psicológica, constrangimentos e humilhações, intimidações, ameaças, comportamentos hostis, violação de direitos. Dentre as formas de violência psicológica no trabalho, nós temos o assédio moral no trabalho. Tá? Lehman, em 96, define o assédio moral no trabalho como um conjunto de atos negativos que podem ser exercidos por um ou mais indivíduos, de maneira sistemática e de longo prazo. Tá? Ela é uma conduta abusiva, manifestada por comportamentos, gestos, atos, palavras que possam trazer danos à personalidade e à dignidade ou à integridade física e psíquica de uma pessoa, desgastando o ambiente de trabalho, visando a colocar o perigo até no seu emprego, né? Então, o assédio moral no trabalho, ele é um problema antigo, mas nos últimos anos tem alcançado dimensões globais, atingindo diferentes categorias profissionais e contextos de trabalho. Né? As consequências físicas e psicológicas do assédio moral no trabalho para a vítima, elas tendem a ser graves, influenciando na vida pessoal e profissional do trabalhador. Porém, o assédio moral no trabalho ele não traz somente consequências para a saúde do alvo. Né? Tem também impactos na organização e mesmo repercussões sociais. Então, por isso que o objetivo do nosso trabalho é descrever as principais consequências individuais, organizacionais e sociais do assédio moral no trabalho. Então, foi realizada uma revisão narrativa da literatura. Foram privilegiados artigos nacionais sobre essas repercussões, tá? E dentre as principais consequências individuais para vítimas do assédio moral no trabalho, então, se identificou a questão de um sentimento de humilhação, né? De ser inútil, de sério risco à saúde psíquica da vítima, levando a um estado psicológico de fragilização. Também provoca reflexos e prejuízos para as empresas, né? As organizações, eficiência e eficácia, por exemplo, né? A diminuição da produtividade, da lucratividade, como também por meio de elevados índices de absenteísmo e rotatividade, diminuição do desempenho, queda na qualidade do trabalho. Então, a repercussão social também desta violência tem levado a um número expressivo de ações aos tribunais trabalhistas. No quê? Na busca de reparação dos danos ocasionados a esses trabalhadores. Justamente porque a sociedade ela é responsável por arcar com custos atribuídos ao assediado, né? Como custos de processos administrativos e judiciais, custos de tratamento médico, reabilitação, despesas com benefícios sociais, como por exemplo, o auxílio-doença e a aposentadoria precoce. Tá? Então, para finalizar, as repercussões do assédio moral no trabalho, elas são múltiplas, merecem atenção, já que nesse tipo de violência no contexto laboral, ela configura-se como uma grave ofensa à dignidade humana e atua na subjetividade do indivíduo, em razão do seu caráter agressivo e humilhante. O assédio moral no trabalho não é um problema individual, em que há uma única vítima, um único culpado, e sim um problema que inclui fatores econômicos, organizacionais, culturais e de saúde pública. Obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Gabriela, sou acadêmica do curso de Psicologia da IMED e por meio desse vídeo eu vim apresentar uma revisão integrativa da literatura a respeito da Síndrome de Burnout em professores do ensino superior, orientado pela professora doutora Vanessa Risse.
Inicialmente, a palavra burnout, ela vai nomear o esgotamento físico e psicológico originário obrigatoriamente no contexto de trabalho. A síndrome de Burnout, conceitualmente, ela é reconhecida, então, como uma resposta aos estressores crônicos e prolongados deste contexto. Esta resposta, ela é configurada como um mecanismo de autoproteção e enfrentamento, justamente diante desses estressores e dos relacionamentos estabelecidos no contexto de trabalho. A Organização Internacional do Trabalho reconhece que o estresse ocupacional é uma questão de saúde a nível mundial, e uma das possíveis consequências desse estresse ocupacional é justamente o desenvolvimento da síndrome de Burnout. Dentre as categorias avaliadas como grupo de risco para o desenvolvimento da síndrome estão os professores. Dessa forma, esse estudo ele problematiza o desenvolvimento da síndrome nesse contexto, e a pergunta que guiou a revisão é como se manifesta a síndrome de Burnout em professores universitários. No desenvolvimento dessa revisão, foi realizada uma busca e seleção de artigos em bases de dados eletrônicas, como Cielo, PepSic e BVS, sem recorte temporal estabelecido. A partir dos dados analisados, foi possível perceber que os docentes estão trabalhando cada vez mais sob grandes exigências de produtividade, atingimento de metas, além da extensão da jornada de trabalho para além da carga horária formalmente contratada. Foi possível perceber também que cada vez mais as organizações institucionais elas exigem atividades administrativas desses trabalhadores. Esses aspectos comentados, em conjunto com a falta de capacitação para esses trabalhadores, de exercer o seu trabalho, de saber resolver problemas, a falta de reconhecimento, tanto da instituição quanto dos alunos, formam um grande conjunto de fatores que levam a essa categoria a um grupo de risco para o desenvolvimento da síndrome de Burnout. Em relação à ocorrência da síndrome nesta categoria, é possível perceber que são um resultado de características individuais e organizacionais, tanto no ensino público quanto no privado. Em relação às características organizacionais no ensino privado, elas estão fortemente associadas à grande pressão que esses professores sofrem ao longo dos semestres para que estes entreguem um bom resultado ao final de cada semestre, pois, diferente disso, pode acarretar no possível desligamento. Em relação às organizações públicas, elas estão associadas à falta de recursos materiais para exercer atividades acadêmicas, além da infraestrutura, que muitas vezes é precária. Tratando das características individuais, estas, quando comparadas às características do trabalho, apresentam então que professores mais novos, com menos experiência tanto na carreira quanto na instituição, apresentam maiores níveis da síndrome de Burnout, quando, ao mesmo tempo, os professores mais experientes, que estão há mais tempo, apresentam os níveis menores. Porém, esses desenvolvem um grande nível de indolência em relação aos colegas de trabalho, à chefia e principalmente aos alunos. Achado em relação às características individuais e também sociodemográficas, apresentam que o sexo feminino é o mais propenso a desenvolver a síndrome, e também aquelas que mantêm relação conjugal. Ao mesmo tempo, apresenta que professores, professoras solteiros não correm tanto risco de desenvolver a síndrome. Diante das evidências levantadas, nota-se a importância do desenvolvimento de futuros estudos voltados para a prevenção da síndrome de Burnout e que esses estudos possam servir de subsídio para as instituições adotarem planos de ações voltados à valorização, intervenção e minimização das consequências do estresse crônico que vem acometendo a cada vez mais os seus colaboradores. Era isso e agradeço a atenção de todos. Olá, o meu nome é Isadora Sequim Filipiak, eu sou aluna do 10º semestre do curso de Psicologia na IMED e bolsista de Iniciação Científica pela FAPERGS no Grupo de Estudos e Pesquisa, Relacionamentos Interpessoais, Emoção, Comportamento e Cognição, o GEPRIEC. Estou gravando esse vídeo para apresentar um trabalho que foi desenvolvido pelo nosso grupo para o evento da MIC IMED 2020,
que se intitula Autoeficácia, Estratégias de Enfrentamento e Habilidades Sociais em Usuários de Substâncias Psicoativas. Esse trabalho foi desenvolvido juntamente com o meu colega Ricardo Almeida, com o professor Luiz Henrique Paloski, com as professoras Camila Rosa de Oliveira e Fernanda Ceruti, sob a orientação da professora doutora Márcia Fortes Vai. Para introduzir minha fala, gostaria de apresentar o conceito do transtorno por uso de substâncias, que é um transtorno caracterizado pelo uso contínuo de substâncias psicoativas, apesar do prejuízo causado por esse uso. Esse transtorno engloba uma classe de 10 tipos diferentes de substâncias psicoativas e apresenta sintomas cognitivos, comportamentais e fisiológicos. Portanto, pode ser considerado um problema de saúde pública e que requer a atuação de uma equipe multidisciplinar. Outro conceito que será abordado nesse estudo e que tem grande relação com o uso de substâncias psicoativas é a autoeficácia, que é definida por Bandura como a forma como o indivíduo percebe a sua capacidade para realizar determinadas tarefas ou atingir determinados objetivos. A autoeficácia é muito importante para a abstinência de substâncias psicoativas e com isso espera-se que possam ser desenvolvidas habilidades de enfrentamento frente ao uso. Essas habilidades de enfrentamento são uma das classes das habilidades sociais, que são definidas como um conjunto de comportamentos presentes nos nossos relacionamentos interpessoais que contribuem para o desenvolvimento de uma competência social. Considerando esse cenário, o objetivo do presente estudo foi investigar a correlação entre autoeficácia, estratégias de enfrentamento e habilidades sociais em usuários dependentes de substâncias psicoativas internados em clínicas de reabilitação. Os instrumentos utilizados nesse estudo foram uma ficha de dados sociodemográficos, uma entrevista clínica com o objetivo de confirmar o diagnóstico de transtorno por uso de substâncias, a escala de autoeficácia para abstinência de drogas, o inventário de habilidades de enfrentamento para abstinência de álcool e outras drogas e o inventário de habilidades sociais de UPRET. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da IMED e seguiu todas as diretrizes éticas propostas para pesquisas envolvendo seres humanos. Após a confirmação, então, da direção responsável pelas instituições, os sujeitos foram convidados a participar do estudo e aqueles que aceitaram, então, a gente fez um rapport inicial explicando como que funcionaria a pesquisa e qual o objetivo do estudo. Posteriormente, eles assinaram o TCLE e responderam os demais instrumentos. Em relação aos resultados, nós identificamos que quanto mais os indivíduos que fazem uso de substância forem capazes de desenvolver suas habilidades de afirmação, defesa dos direitos e autoestima, maior será a possibilidade de manter um autocontrole emocional. Além disso, a expressão de sentimentos positivos e a afirmação da autoestima estiveram relacionadas a uma maior autoeficácia na abstinência de usuários. Cabe destacar também outro dado que revelou que quanto maior o autocontrole da agressividade, mais fácil é para o sujeito lidar com situações de risco frente ao uso. Esse estudo confirma alguns dados já existentes na literatura científica e reforça a importância dos usuários de substâncias psicoativas possuírem um bom repertório de habilidades sociais. Por isso é muito importante desenvolvermos intervenções para esse público, como por exemplo o treinamento de habilidades sociais, para que dessa forma os sujeitos consigam desenvolver a sua autoeficácia e as estratégias de enfrentamento frente ao uso. Oi, tudo bem? Meu nome é Nicole, eu sou acadêmica do curso de Medicina Veterinária da IMED e vim falar um pouquinho hoje sobre o meu relato de caso, que é sobre megaesôfago adquirido idiopático em um cão. Falando brevemente sobre a doença, ela é denominada por ser uma dilatação patológica do esôfago, associada à deficiência do peristaltismo do órgão. O seu principal sinal clínico é a regurgitação pós-prandial. O seu diagnóstico ele é realizado através do esôfagograma, onde é feito o raio-x contrastado por meio do sulfato de bário, administrado por via oral. E o tratamento em si não existe um tratamento ainda específico clínico. É feito um tratamento conservador através da dieta e manejo alimentar.
O caso atendido, então, foi um cão da raça Rottweiler de 9 anos pesando 40 quilos. Durante a anamnese, então, a tutora passou que ele estava com histórico de regurgitação num período de 30 dias. Ele se alimentava, dava 5 a 10 minutos, ele regurgitava esse alimento. No exame físico, então, na ausculta pulmonar foi notada a presença de estertores, ele estava com caxia, fraqueza muscular e também com um pouco de secreção mucopurulenta nasal. Em sua fase congênita, que é passada da mãe para o filhote, a gente consegue observar os sinais clínicos logo após o desmame, ou seja, quando ele ainda é filhote. Agora, na forma adquirida, ele vai ser sempre junto com alguma outra doença, pode ser uma miastenia grave, hipotireoidismo e até alguns tumores. Nesse relato de caso, ele teve um megaesôfago, foi investigado demais doenças para saber e foi inconclusivo. Nenhum outro diagnóstico foi fechado além do megaesôfago. Então, por isso que a gente chama ele de idiopático. Megaesôfago adquirido idiopático, porque a gente não sabe uma causa base que tenha gerado essa doença. Como tratamento, então, foi passado para casa alimentação bipedal pélvica, ou seja, em vertical, é quando o animal fica em plataforma. Ou seja, ele vai receber alimentação mais de pezinho, por gravidade, ter uma ajuda da alimentação chegar até o estômago, também diminuir o agravamento da dilatação, junto com medicações para náusea, vômito e também domperidona para ajudar a aumentar o peristaltismo do órgão. É bom também sempre o tutor manter o animal em questão de um tempo de 5 a 10 minutos após a alimentação nessa posição. O prognóstico dessa doença ele é reservado, porém tem que ter muito cuidado em questões de pneumonia aspirativas, que nesse caso também teve, junto ao raio-x, foi observada essa pneumonia por aspiração, ou seja, além do animal estar regurgitando esse alimento, ele também estava aspirando e ia parar no pulmão. Foi feito tratamento para broncopneumonia por aspiração e também foi passado prescrição de medicações para casa, como metoclopramida, que é para náusea, vômito, também domperidona para melhorar a mucosa gástrica. E o prognóstico se baseia mesmo na questão mais do tutor em casa, se ele vai fazer o manejo alimentar correto, porque o bom é fazer ele bem certinho para evitar essa questão de pneumonia aspirativa, que é o que vai mais agravar o caso. Obrigada. Olá, o meu nome é Isadora Sequim Filipiak, eu sou aluna do 10º semestre do curso de Psicologia na IMED e bolsista de iniciação científica pela FAPERGS. Estou gravando esse vídeo para apresentar um trabalho na MIC IMED 2020 que se intitula Atendimento Familiar Sistêmico, um estudo de caso. Esse trabalho foi desenvolvido juntamente com a psicóloga e mestre em psicologia Maiara Quevedo Ribeiro, sob a orientação da professora doutora Cláudia Mara Bozeto Sense. Para realizar esse estudo, nós utilizamos o pensamento sistêmico como paradigma. O pensamento sistêmico pode ser definido como uma forma para compreender e intervir os sistemas presentes nas relações humanas. Uma das formas de aplicação prática do pensamento sistêmico na área clínica é através do atendimento familiar. Portanto, no pensamento sistêmico, o psicólogo ou a psicóloga irá avaliar como o funcionamento familiar contribui para manter ou resolver o conflito trazido por quem busca o atendimento psicológico. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, narrativa, transversal de estudo de caso. A coleta de dados ocorreu ao longo de 10 sessões de psicoterapia familiar que ocorreram na clínica escola de uma faculdade no interior do Rio Grande do Sul. Antes de iniciar os atendimentos, os participantes leram e assinaram o TCLE e todas as exigências éticas foram cumpridas. A família nuclear, composta por pai, mãe e filha adulta jovem, foram encaminhados para atendimento pelo Núcleo de Prática Jurídica da faculdade, pois estavam em processo de transição da guarda de um sobrinho que viria a se tornar filho adotivo do casal. A mãe da criança já havia falecido e, ainda em vida, transferiu os cuidados do filho para a família da irmã, a qual buscou atendimento.
O momento do ciclo vital em que os pacientes se encontravam era a família em fase de aquisição com filhos pequenos. Apesar de serem uma família com recursos cognitivos e afetivos, estavam um pouco atrapalhados na forma como conduzir a chegada do filho adotivo. No caso analisado, foi possível observar que existia uma dificuldade em estabelecer fronteiras nítidas entre os subsistemas, bem como em relação à família de origem. Além disso, identificou-se que existia uma dificuldade em impor regras e limites e a falta de uma hierarquia clara. Apesar das dificuldades identificadas, a família possuía diversos recursos que facilitaram o processo terapêutico. Estavam dispostos para a mudança e colocavam em prática tudo o que era trabalhado nos atendimentos. Considerando esse cenário, podemos concluir que alguns aspectos identificados durante o processo de atendimento familiar foram a dificuldade em estabelecer fronteiras nítidas entre os subsistemas, a dificuldade em estabelecer regras e limites, a dificuldade do casal em assumir funções paternas, uma confusão entre papéis nos membros do sistema familiar e a ausência de uma hierarquia clara. A família recebeu alta na 10ª sessão de psicoterapia breve e nesta oportunidade foi realizado o encerramento do tratamento através da retomada dos recursos que eles desenvolveram durante esse processo e de como eles poderiam dar continuidade a esse aprendizado na vida cotidiana. No final do tratamento, a família já apresentava fronteiras mais nítidas entre os subsistemas e relataram uma melhoria em relação à queixa inicial trazida no início do tratamento. Muito obrigada! Olá, meu nome é Stephanie, sou estudante de Psicologia. Junto com minha colega Larissa Cujava e sob orientação da professora Vanessa Risse, elaboramos uma revisão integrativa da literatura sobre a síndrome de burnout em estudantes universitários. A síndrome de burnout é um problema de extrema relevância, resultado de um ambiente de trabalho cujo estresse é crônico. Aqui no Brasil, desde a década de 90, no decreto que regulamenta os benefícios dados aos previdenciários, reconhece-se a síndrome de burnout como um acidente de trabalho. A nível mundial, no entanto, foi só no ano passado, em 2019, que a Organização Mundial da Saúde reconheceu a síndrome como a etiologia ocupacional, colocando-a no CID-11. A síndrome de burnout tem 3 características: a exaustão emocional, a despersonalização e a baixa realização profissional. Um funcionário que antes cumpria suas metas, era muito engajado no trabalho, sempre estava ali conectado com o que estava fazendo, perde essas características. Embora a etiologia da síndrome seja ocupacional, desde 1992 começaram os estudos para verificar se a síndrome pode acometer estudantes universitários. E sim, foi verificado que pode. A síndrome pode começar no ambiente acadêmico e acompanhar o sujeito até a entrada no mercado de trabalho. Com isso, o objetivo dessa pesquisa foi buscar as evidências na literatura brasileira que evidenciam a síndrome de burnout em estudantes universitários aqui no Brasil. Não tem recorte temporal, pois buscamos entender desde quando essas pesquisas são feitas. O nosso método foi uma revisão integrativa da literatura, cuja base de dados escolhida foi o portal periódico da CAPES. Não houve recorte temporal. Como resultado, encontramos vários estudos que tentam entender várias variáveis. Um deles tentou comparar estudantes de graduação no início e no final do curso. Foram encontrados nos estudantes do início grande frustração com a faculdade e no final do curso uma grande carga emocional. No entanto, essas duas coisas são parte do primeiro domínio da síndrome, que é a exaustão emocional. Então, independente do semestre que o estudante está, ele pode vir a ter a síndrome de burnout. Num outro estudo, com 300 estudantes, 47% deles colocaram um alto score de exaustão emocional, mais de 50% tinham baixa autoeficácia e uma grande frustração com os estudos. 17% dos 300 estudantes universitários que responderam à pesquisa apresentaram síndrome de burnout.
Os agravantes encontrados nos estudos para desenvolvimento da síndrome de burnout foi o grande ambiente de competição que existe nas universidades em relação a notas, a projetos extracurriculares e a projetos de extensão. Outro agravante é o número de matérias, que eleva a exaustão e a carga mental. Também a falta de tempo para atividades pessoais, como lazer, passar tempo com a família e ir ao cinema. Uma variável interessante que foi encontrada são estudantes que dependem de financiamento para se manter na faculdade. O que especula-se é que os estudantes universitários que dependem desse financiamento, além de ter que se dedicar e se preocupar com as notas no agora, se preocupam com as dívidas que têm para se manter com a carreira acadêmica. Os resultados dessa pesquisa apontam para a necessidade de inserir esses estudantes numa rede de prevenção primária, ou seja, as instituições devem reconhecer essa doença e minimizar os riscos para que ela não ocorra. Para finalizar, eu gostaria de agradecer à doutora Vanessa Risse por nos auxiliar nessa caminhada, nessa pesquisa para entender esse problema e também por nos ajudar a sermos tão humanas dentro da ciência. Muito obrigada! Olá, meu nome é Bruna Sorensen, eu sou psicóloga, mestranda em Psicologia pela IMED de Passo Fundo e orientanda da professora doutora Cláudia Mara Bozetto Sensi. E eu estou aqui para falar sobre o trabalho intitulado Violência Conjugal e Sofrimento do Homem a partir de uma perspectiva relacional sistêmica. O objetivo desse estudo, então, é compreender a percepção de homens e de agentes de segurança pública com relação ao sofrimento do homem vítima de violência conjugal perpetrada pela companheira. Esse estudo, então, se apoia nos estudos relacionados à violência conjugal, que desde a década de 70 tem mostrado que tanto o homem quanto a mulher têm potencial para ser vítima e agressor na violência. Então, a partir da abordagem sistêmica, a gente vai compreender que o que acontece é uma configuração complementar em que acontece a retroalimentação de padrões de funcionamento e comunicação violentos. Trata-se, então, de uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório e transversal que vai acontecer em um município do norte do Rio Grande do Sul que tem aproximadamente 30 mil habitantes. Para fins do estudo, serão entrevistados homens que tenham feito um registro, um boletim de ocorrência de violência perpetrada pela companheira. E também serão escutados agentes de segurança pública que têm contato direto com esse público e prestam o atendimento. A coleta de dados será feita individualmente com cada participante e, para isso, a gente terá dois instrumentos. Um deles é a entrevista semi-estruturada e o outro será uma ficha de dados sociodemográficos para levantamento do perfil desses participantes. Quanto aos resultados, então, nós ainda não temos os resultados da nossa pesquisa, mas os estudos analisados para a construção do projeto nos permitem observar que o homem também aparece enquanto vítima da violência conjugal e a mulher também aparece enquanto perpetradora dessa violência. Além disso, o baixo número de registros feitos por homens nessa situação, ele está relacionado com a falta de conhecimento a respeito dos serviços e dos direitos por parte dos homens e também com uma falta de estrutura desses serviços para acolher essas vítimas, além de questões relacionadas ao preconceito, estereótipos e os padrões que norteiam o que é ser feminino e o que é ser masculino na nossa sociedade. A ideia desse estudo é poder olhar para essas questões da conjugalidade, entendendo a dinâmica relacional que sustenta esses padrões, para que a gente possa, a partir daí, trabalhar os padrões de comunicação e de relação que sustentam e causam sofrimento para ambas as partes envolvidas. Além disso, pretendemos contribuir teoricamente para o aperfeiçoamento da ciência no que tange a violência conjugal. Oi, meu nome é Lara, sou aluna do curso de mestrado da IMED Passo Fundo. Vou apresentar o trabalho Efeito das Soluções Ligadoras na Força de União dos Cimentos Isodônticos, uma revisão sistemática.
Há diversos estudos na literatura que utilizaram testes de resistência de união pelo método push-out para avaliar o efeito das diferentes soluções irrigadoras na resistência de união dos cimentos ionônicos. No entanto, não há um consenso na literatura sobre a influência dessas soluções. Assim, o objetivo desse estudo foi avaliar o efeito das soluções irrigadoras na resistência de união entre os cimentos e a dentina dos canais reticulares através de uma revisão sistemática. O protocolo desse estudo está disponível online e o reporte foi baseado nas recomendações PRISM. Como critérios de inclusão, foram selecionados estudos que consideravam os efeitos das soluções na resistência de união dos cimentos e compararam a influência de tais agentes durante ou ao final do tratamento, independente se agentes quelantes ou surfactantes fossem utilizados, do tipo de dente e do tipo de instrumentação ou método de obturação. Ainda o resultado deveria ser medido pelo método push-out. Foram considerados apenas estudos in vitro. A busca foi realizada em 2 bancos de dados, PubMed e Scopus, limitados a artigos em inglês sem restrição de tempo. A estratégia de busca foi baseada nos termos MESH do PubMed e específicos do Scopus. A última busca foi realizada em fevereiro desse ano. Para a seleção dos estudos, ela foi inicialmente realizada no programa EndNote, onde 2 pesquisadores identificaram os artigos, analisando primeiro títulos e resumo, quanto à relevância, e classificavam como incluir, excluir ou dúvida. Os estudos classificados como incluir e dúvida foram selecionados para a leitura completa. Caso houvesse discrepância em seleção, seria discutido o motivo e, em caso de desacordo, um terceiro revisor seria acionado. Para a extração dos dados, foi criada uma planilha no programa Excel testado para chegar a um consenso para a coleta de dados. Em seguida, os revisores extraiu e o outro verificou, foram coletados os seguintes dados: autor, ano, protocolo de solução irrigante utilizado, técnica utilizada para instrumentação, método de obturação e cimento utilizado, grupos controles, tipo de dente, se humano ou animal, o tempo decorrido entre a obturação e o teste push-out e os principais resultados. O risco de viés dos estudos também foram avaliados. Os seguintes parâmetros foram considerados: randomização dos dentes, material utilizado de acordo com as instruções do fabricante, armazenamento dos dentes, cegamento na avaliação dos resultados. Para a análise dos dados, foi realizada uma análise descritiva considerando as características dos estudos incluídos e o efeito das soluções irrigadoras na resistência de união dos cimentos, contemplando as diferentes substâncias utilizadas. Como resultado, de maneira geral, 39 estudos preencheram os critérios de seleção e inclusão, onde o sistema rotatório proteico foi a técnica mais utilizada para instrumentar as amostras, a solução irrigante mais utilizada foi o hipoclorito, independente de sua concentração. Considerando uma concentração específica, a substância mais testada foi o DTA a 17%. O cimento mais utilizado foi a base de resina, a técnica do cone único foi o método mais utilizado para obturar e o tipo de dente mais utilizado foi o humano. Especificamente falando das soluções, considerando o hipoclorito de sódio como irrigante final, ele diminuiu a resistência de união dos cimentos à base de silicato tricálcico e à base de resina. Ainda a associação e variações de hipoclorito e clorexidina foram testadas e obtiveram resultados negativos para a resistência de união. Para a clorexidina como enxágue final após o uso do EDTA e na forma de gel durante o preparo químico-mecânico dos canais seguido do uso do EDTA, resultou em melhores valores de resistência de união. No entanto, quando a clorexidina foi associada a outra solução, o cimento à base de resina foi afetado negativamente. Em relação aos agentes quelantes, o uso do EDTA, bem como suas variações, o uso do ácido maleico e o uso do ácido fosfórico após outras soluções ligadoras foram testados em diversos estudos e demonstraram aumentar os valores de resistência de união. 2 estudos testaram surfactantes com cimentos à base de resina. Um associou surfactantes com EDTA e com soluções ligadoras em diferentes combinações e outro associou diferentes surfactantes com hipoclorito. Encontraram melhores resultados de valores de resistência de união quando algum surfactante foi utilizado. Em relação ao risco de viés, a maioria dos estudos apresentou baixo risco de viés para os parâmetros randomização e armazenamento dos dentes, e foram pouco claros para o parâmetro materiais utilizados de acordo com as instruções do fabricante. Todos os estudos foram pouco claros para o cegamento na avaliação dos resultados. Por fim, por mais que essa revisão apresente limitações como a heterogeneidade dos estudos incluídos, nossos resultados são clinicamente relevantes, e uma vez que o uso de agentes desmineralizantes, substâncias capazes de remover a camada de lama dentinária, melhorou ou pelo menos não causou danos à resistência de união entre o cimento endodôntico e a dentina. Assim, ao utilizar essas substâncias, os profissionais estarão associando um bom efeito de limpeza sem causar um impacto negativo na resistência de união do cimento à superfície da dentina radicular. Em relação aos novos cimentos, como biocerâmicos,
existem poucos estudos testando o efeito das soluções irrigantes na resistência do união. Portanto, com base nessa revisão sistemática, mais estudos considerando esses materiais são incentivados. Olá, eu sou Bianca Raquel Castro, mestranda em Psicologia da IMED e faço parte do Grupo de Estudo e Pesquisa Relações Interpessoais, Emoção, Comportamento e Cognição GPIEC, coordenado pela professora doutora Márcia Quartz-Wagner. Vim apresentar o trabalho Avaliação de Habilidades Sociais, Autoeficácia e Sintomas Clínicos em Indivíduos com Obesidade e projeto de pesquisa, de minha autoria, juntamente com a Camila Heck e a Roberta Westphalen, e orientado pela professora Márcia. Atualmente, a obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. Somente no Brasil, entre os anos de 2006 e 2016, ela cresceu 60%, acometendo 18,9% da população. Por mais que grande parte da população esteja acima do peso, o padrão de beleza valorizado na sociedade atual é o corpo magro. Em função disso, não é incomum que indivíduos com obesidade passem por situações preconceituosas, o que dificulta suas relações sociais e afetivas. Nesse sentido, entende-se a necessidade de desenvolver um repertório elaborado de habilidades sociais nesse público, melhorando a assertividade, a autoaceitação e proporcionando um bom relacionamento interpessoal. Além disso, embora a obesidade não seja considerada um transtorno mental pelo DSM-5, é uma doença que vem acompanhada de muitos problemas emocionais e comportamentais. Dentre os principais sintomas estão os sintomas depressivos, ansiedade, estresse e compulsão alimentar. Já a autoeficácia, que é a crença de competência pessoal para atingir objetivos mesmo diante de dificuldades, pode ser considerada uma importante aliada no tratamento para a obesidade, uma vez que pode auxiliar os indivíduos a modificarem padrões comportamentais, principalmente diante de situações e alimentos considerados tentadores. Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo avaliar o repertório de habilidades sociais, a autoeficácia e os sintomas depressivos, ansiedade, estresse e compulsão alimentar em indivíduos com obesidade. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva, correlacional e transversal. Participarão homens e mulheres entre 18 e 59 anos de idade, residentes de uma cidade do norte do Rio Grande do Sul. A amostra será dividida em população clínica e não clínica, e a população clínica ela será composta por indivíduos com diagnóstico de obesidade, classificados pelo Índice de Massa Corporal, IMC, maior ou igual a 30 kg por metro quadrado, que corresponde aos índices de obesidade graus 1, 2 e 3. Os participantes serão recrutados a partir do contato com profissionais de saúde e clínicas que atendem essa demanda. Já a população não clínica será formada por estudantes de graduação de uma faculdade da cidade onde a pesquisa será realizada, e eles serão classificados pelo IMC entre 18,5 e 24,9 kg por metro quadrado, que corresponde ao peso normal. Então, a pesquisa será realizada de forma individual. Os participantes assinarão o termo de consentimento livre esclarecido e serão aplicados os seguintes instrumentos: ficha de dados sociodemográficos, Inventário de Habilidades Sociais 2 e IHS-2 DELPRET, que é um questionário de 38 itens que avalia o desempenho social em diferentes contextos a partir de 5 fatores, que são conversação assertiva, abordagem afetivo-sexual, expressão de sentimentos positivos, autocontrole, enfrentamento e desenvoltura social, a DAS-21, que é uma escala de 21 itens que avalia sintomas depressivos de ansiedade e estresse, a escala de compulsão alimentar, ECAP, que possui 16 itens e rastreia a obesidade a partir da gravidade da compulsão alimentar, a escala de autoeficácia para regular hábito alimentar, que possui 30 itens e avalia o grau de confiança que a pessoa tem para se manter numa dieta. A análise dos dados será feita por meio do programa SPSS 25.0 e as análises serão feitas, então, análises descritivas, média, desvio padrão e inferenciais, correlações, assim como serão feitas as comparações entre as médias obtidas pela população clínica e não clínica e também entre gêneros. Cabe ressaltar que o projeto já está aprovado pelo Comitê de Ética da IMED. Como resultados do estudo, então, espera-se identificar o repertório de habilidades sociais e as possíveis áreas deficitárias, constatar os padrões de autoeficácia e rastrear sintomas clínicos em indivíduos com obesidade. E a partir dos resultados obtidos, acredita-se que os indivíduos, então, poderão conhecer melhor suas habilidades sociais, verificar sua autoeficácia diante da alimentação e identificar sintomas que possam estar interferindo na manutenção da obesidade.
Além disso, será possível propor estratégias de desenvolvimento de seu repertório comportamental e manejo de sintomas clínicos, melhorando sua qualidade de vida. Muito obrigada! Olá, eu me chamo Gabriel Kerber e junto com a minha orientadora, a doutora Vanessa Risse, nós submetemos o artigo intitulado Evidências sobre o trabalho intermitente enquanto precarização, uma revisão bibliográfica. Bom, em julho de 2017 foi promulgada no Brasil a nova reforma trabalhista, e dentre os vários dispositivos atualizados ou inseridos pela nova reforma, cita-se um novo contrato de trabalho intermitente. Essa nova modalidade de trabalho é caracterizada como uma prestação de serviço sob demanda, em que o trabalhador será remunerado apenas pelas horas em que efetivamente realizar a atividade que lhe foi atribuída. O empregador, por sua vez, fica desobrigado da contratação de funcionários em horários fixos, podendo contratar de forma descontínua e remunerar o empregado apenas pelas horas trabalhadas. Então é um tema que divide muitas opiniões em diversas áreas de conhecimento, jurídica, empresarial, sindical, e também é pouco entendida pela massa trabalhista. Isso se deve ao fato de que a flexibilização trabalhista ela põe em risco os direitos dos trabalhadores que estão sendo sofisticadamente desmantelados. Então existe uma série de problematizações nesse sentido. Por um lado, a modalidade ela é considerada uma modernização do trabalho, que gera saldo positivo nas estatísticas, né? E por outro lado, predomina o entendimento por parte de pesquisadores quanto a esse modelo de trabalho ser precarizado. E o conceito de precarização dos vínculos empregatícios se caracteriza pela desestabilização quanto à segmentação do mercado de trabalho, o que reflete no agravamento das desigualdades sociais, né? E na nova modalidade de trabalho intermitente, isso implica no nível salarial e na relação condições e processos de trabalho, bem como nos riscos psicossociais dos trabalhadores, que são intensificados pela nova precariedade salarial, que se baseia justamente na lógica do trabalho flexível. Então é nesse sentido que esse artigo ele buscou identificar evidências que resultem no entendimento de que o trabalho intermitente é um modo de precarização. Então, enquanto ao método, né, o artigo é uma revisão bibliográfica, narrativa, que contempla estudos empíricos e teóricos nas bases de dados do portal de periódicos eletrônicos Psicologia, na Biblioteca Virtual em Saúde, no Google Acadêmico e também o portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, considerando também os documentos públicos, conteúdos jurídicos, dissertações, teses e livros. Foi uma pesquisa exploratória de recorte transversal, a qual determinou a seleção de estudos que foram publicados a partir do ano de 2017, que foi o ano da instituição do contrato intermitente no Brasil. Em que se trata dos resultados, embora existam poucos materiais, né, empíricos sobre o tema no Brasil, pelo fato dele ser muito recente, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos aponta que 11% dos vínculos intermitentes não geraram atividades em 2018 e 40% dos vínculos que estavam ativos em dezembro desse ano não registraram nenhuma atividade no mês, e a remuneração dos que registraram atividades, trabalho, né, foi inferior a um salário mínimo em 43% dos vínculos intermitentes. Então o artigo ele também traz evidências da situação da trabalhadora gestante ligada a essa modalidade, né, da dificuldade da busca de uma renda efetiva, né, e os meios de sobrevivência, e além de outras questões como o impacto do trabalho intermitente no trabalho doméstico, por exemplo, a fragilização no processo de benefícios previdenciários do trabalhador intermitente, né, e também sobre a pauta do modelo ser inconstitucional. Então, a título de considerações finais, a flexibilização dos direitos dos trabalhadores, ela promove a precarização do trabalho, instabilizando a renda que pode não alcançar um salário mínimo mensal, comprometendo o processo de benefícios previdenciários e os riscos psicossociais desses trabalhadores. Então, nesse viés, a gente observa duas demandas: a procura de emprego e a diminuição dos custos sociais dos empregadores nas contratações e nas finalizações de contratos. Então,
Quanto a isso, é notável que a flexibilização do trabalho, ela prejudica tão somente uma das partes, a do trabalhador. E para finalizar, o artigo ele apresenta a limitação de ser uma revisão não sistematizada, né, o que não permite uma replicação do método, mas ele cumpre com seu objetivo e ainda permitiu desvelar a urgência de se realizar pesquisas empíricas a partir da fala dos trabalhadores intermitentes, o que é muito importante. Olá, meu nome é Júlia Tomé de Martins e eu sou mestranda de Psicologia da IMED. O título desse estudo é Flexibilidade Cognitiva e o Contexto de Trabalho, uma revisão sistemática da literatura. Este trabalho foi orientado pela professora doutora Júlia Gonçalves. O mercado de trabalho é um dos aspectos nos quais as mudanças estão ocorrendo com muita velocidade. O desenvolvimento da adaptabilidade e da flexibilidade é um dos desafios que está envolvido nessas mudanças. O relatório do Fórum Econômico Mundial, em 2016, enfatizou que a adaptabilidade e flexibilidade ganharam importância no contexto profissional. A flexibilidade cognitiva, que é foco desse estudo, foi classificada como uma competência-chave, tornando-se essencial para as organizações e para o trabalho no século XXI e na era digital em que vivemos. A flexibilidade cognitiva, ou mental, ou de pensamento, foi por muito tempo um fenômeno exclusivo da neuropsicologia. Ela é definida pelo Spiro, fundador da teoria da flexibilidade cognitiva, como a capacidade de representar e utilizar conhecimentos de diferentes perspectivas e contextos. Além disso, ela é entendida como a capacidade de construir, a partir dessas representações, um novo conjunto de conhecimentos e comportamentos adaptados ao ambiente. O objetivo desse estudo foi caracterizar os artigos que buscaram investigar a flexibilidade cognitiva dentro do contexto organizacional e do trabalho ou associar essa função a fenômenos e fatores do trabalho. Foi realizada uma revisão sistemática da literatura nacional e internacional sobre a flexibilidade cognitiva dentro do contexto organizacional e do trabalho. Foram consultadas as bases de dados Lilac, Cielo, Scopus e Web of Science. Nas bases de dados Lilac e Cielo foram utilizados esses termos de busca e operadores booleanos. Na Web of Science e Scopus, a string utilizada foi esta. Como critérios de inclusão, buscamos apenas artigos que estivessem disponíveis nos idiomas inglês, português e espanhol e que tivessem os termos escolhidos nos títulos, resumos ou palavras-chave. Como critério de exclusão, os artigos repetidos, artigos que não tinham enfoque em fenômenos psicológicos, artigos que não foram estudados em contexto organizacional e do trabalho, e artigos que estudaram a teoria da flexibilidade cognitiva como um facilitador de aprendizagem. A amostra final foi de 24 artigos. Quanto à produção dos artigos, o estudo mais antigo foi publicado em 1998. Apesar dessa publicação que data do final do século passado, foi identificado que a maioria dos estudos estão concentrados entre os anos de 2018 e 2019. Não foi identificada uma revista única que tenha concentrado estudos sobre essa temática. Os artigos, em sua maioria, foram publicados no idioma inglês, seguido do espanhol e do português. Esse resultado revela que o tema dessa pesquisa ainda é pouco desenvolvido no contexto brasileiro. Percebeu-se que os estudos sobre esse tema são publicados geralmente por grupos de pesquisadores, na maioria entre 3 e 5. Em alguns casos, a pesquisa é uma parceria entre autores de diferentes países. No total, autores de 17 países pesquisam sobre esse tema, com destaque para Estados Unidos e Espanha. Os Estados Unidos também é o país com mais estudos feitos no seu território. Quanto à metodologia dos estudos, entre os 24 analisados, apenas 2 são revisões de literatura, e dos 22 empíricos restantes, apenas 2 têm delineamento qualitativo. A prevalência de estudos empíricos quantitativos reforça a atualidade dos estudos da flexibilidade cognitiva no contexto de trabalho, já que as pesquisas que utilizam esse tipo de delineamento geralmente buscam explorar fenômenos, associações e relações de forma experimental. As pesquisas que tiveram o delineamento quantitativo utilizaram diferentes instrumentos para avaliar e mensurar a flexibilidade cognitiva. Foram utilizados testes neuropsicológicos, inventários, escalas e testes de simulação manual ou informatizada. A escala mais utilizada foi a Cognitive Flexibility Scale, de Martin e Rubin, criada em 1995. Ao analisar os participantes, foi possível identificar que certos públicos foram mais investigados, em especial trabalhadores em cargos de liderança. Constatou-se que o interesse no tema é recente. A flexibilidade cognitiva no contexto organizacional e do trabalho é principalmente investigada a partir de pesquisas com delineamento quantitativo
e com uma multiplicidade de instrumentos. Apesar de abranger pesquisas realizadas em 17 países, a principal limitação deste estudo se centra nos idiomas, que não abrangem todas as pesquisas realizadas sobre o tema. Por outro lado, esse estudo tem contribuições relevantes para a área organizacional e do trabalho, visto a emergente inserção da flexibilidade cognitiva como competência essencial para o trabalho. Com esse estudo, foi possível constatar que a investigação da flexibilidade cognitiva, em geral, não é o tema central dos estudos, pois aparece como correlata ou associada a fenômenos. Além disso, por ser uma temática recente, a maioria dos estudos apresentam caráter exploratório. Muito obrigada!